Prezados irmãos e irmãs, caro Padre Túlio, Padre Saíde, quando eu pensava o que eu poderia refletir com a Assembleia reunida nesse dia, tendo em mente e no coração isso que nós escutamos, cantamos, vivenciamos, a Senhora das Dores, a quem contemplamos. Eu me recordei de tantas vezes que nós católicos, queridos irmãos e irmãs, fomos acusados, injustamente acusados, de fazer idolatria, porque nós honramos a Mãe do Senhor, Theotokos, Mãe de Deus e nossa, a Senhora das Dores. E por isso eu centrei um pouco a minha reflexão neste sentido, para dizer, queridos irmãos e irmãs, que ao honrar Maria, nós não fazemos em hipótese alguma algum tipo de idolatria, porque tudo, absolutamente tudo na vida de Maria tem a ver, se relaciona, está ligado ao Senhor Jesus. Tudo na vida dela tem referencial, e o referencial é Jesus nosso Senhor. Por isso, quando nós olhamos para ela, queridos irmãos e irmãs, nós olhamos para Jesus. É ela que nos conduz a Jesus. Por isso, se ontem contemplávamos Jesus, o Senhor dos passos, hoje contemplamos a Maria, que também caminhou, a Senhora das Dores. Queridos irmãos e irmãs, somos acostumados a olhar para Maria, concebendo-a como rainha, e de fato ela é rainha do céu e da terra, rainha da paz, rainha das famílias, nossa rainha. Mas é rainha porque nós temos um rei, o rei da paz, o príncipe da paz, o rei do amor, que é Jesus. Então este título que nós damos a Maria Rainha, está ligado ao reinado de Jesus, Cristo Rei, que nós queremos que reine na nossa vida. Então, quando dizemos que Maria é nossa rainha, a rainha, mãe das dores, estamos proclamando o reinado de Jesus. Porém, queridos irmãos e irmãs, nós somos, como eu disse, acostumados a dizer da rainha, a Nossa Senhora dos altares, Santa Maria, Ave Maria. Porém, Maria, nós às vezes nos esquecemos que ela é uma mulher. E se Jesus, nós dizemos, é nosso irmão, é nosso Senhor, mas é nosso irmão, nós podemos que dizer também que Maria, a Mãe das Dores, é nossa companheira de caminhada. Ela caminha conosco na vida cristã. Muito mais do que companheira de caminhada, é a nossa mãe. Se Jesus é nosso irmão e Maria é a mãe de Jesus, Deus e homem, ela também é a nossa mãe. E é uma mãe de misericórdia. Não é assim que nós dizemos nesta oração, que vamos rezar juntos e que todos nós conhecemos? Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria,
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, contemplamos então hoje Maria. Se ontem contemplávamos Jesus, o Senhor dos Passos, hoje contemplamos Maria, nossa mãe, a rainha da paz, a rainha das famílias, mas, sobretudo, uma mulher, plenamente humana, concebida sem pecado, sim, porém plenamente humana, e por isso santa, Santa Maria. Queridos irmãos e irmãs, se dizemos que Jesus, e proclamamos na nossa fé, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não podemos nos furtar de dizer que Maria é plenamente mulher. E o primeiro texto que a Sagrada Escritura nos apresenta, que fala sobre Maria, Mãe de Deus e nossa, diz justamente isso, o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 também. Diz: na plenitude dos tempos, o tempo kairos, o tempo da graça, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, diz a palavra de Deus, para sublinhar a encarnação do Verbo de Deus, Jesus que se faz de fato homem e que é nascido de uma mulher. Obviamente, queridos irmãos e irmãs, não uma mulher qualquer, uma mulher escolhida, uma mulher agraciada, uma mulher a quem o Senhor enviou o seu mensageiro, uma mulher muito, muito especial, uma mulher dada a nós como mãe protetora, intercessora. E eu gostaria, queridos irmãos e irmãs, de sublinhar algumas das características dessa mulher Maria, a nossa rainha, a nossa mãe das dores, que nos ensina o que é viver e o que é sofrer, como diz uma música que nós cantamos. Sublinhar algumas características. A primeira delas, queridos irmãos e irmãs, e sempre nesta comparação, contemplando Jesus, contemplamos Maria. Se nós dizíamos ontem, o livro do profeta Isaías tem os cânticos do servo sofredor, humilhado, rejeitado, não abriu a boca, desprezado. Nós também temos não só o servo sofredor, o servo de Deus, o servo dos servos, o Senhor Jesus, mas nós temos a serva do Senhor, que ligada ao serviço mediador do seu Filho, também disse, como diz o texto de Lucas capítulo 1, versículo 38, Ecce ancilla Domini, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por quê? Porque Jesus é o servo, e ela se identifica com o Senhor Jesus, por isso também ela é a serva. Se o servo sofredor é Jesus, que se oferece, que se dá, que se imola, que se oferece oblativamente, Maria também é a serva do Senhor, que busca, que quer que se faça a vontade de Deus na sua vida. E não é fácil, queridos irmãos e irmãs, colocar-se a serviço do Senhor. O livro do Eclesiástico, no capítulo 2, diz assim: meu filho, minha filha, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para provação, e permanece firme na justiça e no temor, porque é no fogo que são provados o ouro e a prata, e os homens e mulheres agradáveis a Deus no caminho da humilhação. E foi este o caminho que Maria trilhou, porque foi o caminho que Jesus também trilhou. Queridos irmãos e irmãs, se podemos dizer de alguma forma que o medo
também fez parte humanamente da experiência humana de Jesus. E como não nos lembrarmos de Jesus no Getsemane, que diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E diz o texto da Sagrada Escritura que ele suava sangue. Podemos dizer que nesse momento também o sentimento de medo estava presente na experiência humana de Jesus. E como não esteve presente na experiência de nossa Mãe Maria, que nós contemplamos hoje? Pense, olhando para essa imagem, uma menina de 15 anos, que nunca tinha tido contato com homem nenhum, e recebe esta notícia que seria a mãe do Salvador, e que humildemente questiona e diz: como se dará isso, se eu não conheço homem algum? Sabendo que o destino de uma mulher naquela cultura, naquela época, que fosse pega em adultério, seria o apedrejamento. Como não considerar que o medo, como fez parte da experiência de Jesus, fez parte da experiência de Maria e faz parte da nossa experiência, porque quem se coloca a serviço do Senhor também experimenta o medo, humanamente experimenta o medo. Mas Maria é a mulher da coragem. Como seu filho foi o homem da coragem de doar-se por nós. Assim como Jesus no Getsemane disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Também Maria, perguntando como acontecerá isso, disse também ela o seu: faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, então, uma mulher que venceu o medo e que internalizou a coragem de filha amada e agraciada de Deus. E por causa desta coragem, queridos irmãos e irmãs, que foi a graça de Deus que infundiu nela, porque nós somos medrosos. Humanamente falando, somos medrosos. Basta observar os discípulos de Jesus. O que acontece quando Jesus começa a sofrer? Quando começa o caminho da cruz, o que acontece com os discípulos? Não tem mais ninguém. Tem apenas algumas mulheres, tem o discípulo que Jesus amava. Todo mundo correu. Pedro e companhia limitada, que era o líder, negou 3 vezes o evangelho que nós ouvimos na missa de hoje. Todo mundo corre na hora do sofrimento, irmãos e irmãs. Mas aqui nós temos uma mulher que não correu, que não foi embora, que não se assustou quando a profecia dizia. E aqui nós temos que de fato contemplar, olhar para essa imagem e lembrar dessa profecia que está lá no Evangelho de São Lucas, que diz: quanto a ti, quando foram apresentar Jesus ao templo, Simeão disse a Maria: quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. E querido irmão, querida irmã, eu não sei se tem aqui na igreja alguma mãe que perdeu o seu filho. Se tiver alguma aqui, querida irmã, sinta-se abraçada pelo Padre, sinta-se abraçada pela igreja, sinta-se abraçada pelo amor de Deus, porque, como dizia um nosso irmão, é como um parto às avessas, é uma dor maior do que aquilo que o ser humano consegue suportar. A mãe que perde um filho tem essa experiência, como Maria, de ter uma espada no seu peito, uma espada transpassada naquilo que é a sua intimidade, naquilo que é a sua vivência mais profunda, mais interior. A mãe que perde um filho é transpassada no seu íntimo por uma dor incalculável. E esta primeira mãe que nos ensina a mesmo assim não fugir,
é Maria, porque ela escutou essa profecia no início da vida de Jesus, e ela acompanhou seu filho até o fim, até os pés da cruz. Quantas vezes nós, irmãos e irmãs, nós que aqui estamos, você olha aí para quem está do seu lado, veja se já está dormindo ou se acorda ele um pouquinho aí, porque ainda não foi, tem que falar um pouquinho mais, Túlio? Ontem falei pouco, hoje então deixa eu falar um pouquinho mais, por favor. Se tiver alguém dormindo, dá uma beliscadinha, acorda aí a pessoa. Quantas vezes nós, irmãos e irmãs, nós reclamamos, nós desperdiçamos energia, tempo da nossa vida para dizer do nosso sofrimento, que ninguém me compreende, que ninguém é meu amigo, que ninguém me ama, que na igreja não tem lugar para mim, que na minha família blá blá blá, e que não... Olhemos para a mãe de Jesus e olhemos para as mães que perdem seus filhos, que perdem não só com a morte, mas que perdem por tantas realidades, que perdem seus filhos para os vícios, que perdem seus filhos para o mundo, que perdem seus filhos quando os filhos não acompanham na igreja, que dor profunda, que perdem seus filhos quando os filhos vão para longe e nem se lembram de estabelecer muito contato, que perdem seus filhos que não querem cuidar das mães quando estão idosas e a colocam nos abrigos e quem sabe as abandonam. Quantos idosos, queridos irmãos e irmãs, neste mundo de meu Deus, e sabe que na Europa, padres, é muito mais presente do que aqui. Não deixemos que isso chegue aqui, a desvalorização da pessoa idosa, o abandono da pessoa idosa. Quantas mães, também já idosas, perdem seus filhos porque estes não cultivam o amor para com elas. É a espada, queridos irmãos e irmãs, que transpassou o peito de Maria quando ela encontrou seu filho no caminho do Calvário, junto com aquelas mulheres de Jerusalém que choravam. Imaginem se aquelas mulheres choravam, quanto mais não chorava Maria, quanto mais não sofria Maria. A espada, sim, não está aqui somente nesta imagem, foi colocada no peito, mas não só no peito, na intimidade, no lugar existencial mais profundo de uma mãe, e esta mãe é Maria. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Maria é a mulher da coragem. Maria é a mulher que nos ensina a vencer o medo. Sim, ela tinha medo, e eu sei que você também tem medo, viu? Eu também tenho medo. Poxa vida, falar para tanta gente, Túlio? E tanta gente boa, graças a Deus, tanta gente bem formada, tantas pessoas de fé. Como não ter medo? Se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Prepara a tua alma para a provação. Porque é no fogo que são provados o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus e as mulheres também, no caminho da humilhação. Então Maria, plenamente humana, plenamente mulher, serva do Senhor, porque o servo dos servos era seu filho, uma mulher de coragem, que venceu o medo. Também uma mulher, além de coragem, uma mulher ocupada e preocupada. Veja, durante a vida pública de Jesus, nós o vemos sempre ocupado e preocupado em fazer o bem.
Diz a palavra de Deus que Jesus às vezes não tinha tempo nem para comer. Por quê? Porque as pessoas o procuravam, porque as multidões estavam ao seu redor. Ele pegava o barco num lugar, iam atrás dele na outra margem, esperavam ele lá, e ele pregava aqui, e curava ali, encontrava doente aqui, encontrava uma mulher aí, perdoava. Assim era a vida de Jesus, ocupado, preocupado em fazer o bem, em curar, em dar atenção às pessoas. Não é assim que Jesus em algum momento passava e diz: alguém me tocou, porque eu senti uma força sair de mim. Um homem que tinha atenção pelas pessoas, que tinha sensibilidade para olhar nos olhos das pessoas, que tinha humanidade para colocar-se como irmão, para caminhar com as pessoas. Jesus, homem preocupado e ocupado em fazer o bem, em curar, em dar atenção, em perdoar, em reconciliar-nos com o Pai. Um homem ocupado das coisas do Senhor Deus. E nós temos Maria, que também é uma mulher preocupada e ocupada com seu filho Jesus, com as coisas que diziam respeito a Jesus, aquele menino, aquele adolescente, aquele jovem, aquele pregador itinerante, o Filho de Deus. Maria, mulher preocupada e ocupada com Jesus. Não é assim que nós vemos Maria no texto de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 50, a perda e reencontro de Jesus no templo. Era um rapazinho de 12 anos, não é? Como esses coroinhas que hoje derrubaram um monte de coisa aqui, não foi? Estava bem agitadinho hoje, queridos, muito eficazes. A igreja ama vocês, viu? Uns rapazinhos como esses nossos coroinhas. Foi em peregrinação para Jerusalém com a sua família. O que aconteceu? Se perdeu por lá. Estavam já voltando, caminhando há dias. E cadê Jesus? Como a mãe não está preocupada? Mais do que isso, como não se ocupar? Porque preocupar até não é tão bom para a gente, não é? Porque é pré. Então, o bom mesmo é a gente se ocupar com as coisas de Jesus. E Maria não ficou só preocupada. Disse sim, tua mãe e eu estávamos preocupados, teu pai e eu estávamos preocupados. Mas ela é ocupada. Volta de viagem e vai encontrar Jesus aonde? Entre os doutores da lei, discutindo a palavra de Deus. E Jesus responde: não sabíeis que devo estar ocupado com as coisas do meu Pai? Porque fizeste assim conosco, filho. Teu pai e eu estávamos preocupados contigo. Não sabíeis que devo ocupar-me com as coisas do meu Pai? E Maria não responde mais, porque também ela se ocupa com Jesus e entendeu o seu filho que estava preocupado com o Pai. É um único e mesmo movimento de amor que se estabelece. É Maria que se ocupa e preocupa com Jesus. É Jesus que está ocupado e preocupado com as coisas do Pai, em curar, amar, defender, perdoar. Um único e mesmo movimento de amor. Maria preocupada conosco, seus filhos. Muitas vezes nós nos perguntamos, queridos irmãos e irmãs, será que alguém está escutando os meus sofrimentos, aquilo que eu estou passando? E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu disse ontem e repito, nós vivemos uma sociedade que não quer falar do sofrimento, não quer falar da desventura, como que não quer apresentar nada que lembre o sofrimento.
Pergunte se alguém está postando nos seus aplicativos aí das redes sociais algum momento de sofrimento. Quando alguém posta alguma coisa, diz: ai, aí a preocupação está feia, está feio mesmo o negócio, né? Porque alguém postou alguma coisa, então já tem uma reação. Por quê? Porque todo mundo posta aquilo que é a imagem, aquilo que é belo, aquilo que eu quero mostrar para os outros, não é mesmo? Faz até uma certa harmonização na foto, não é? Para mostrar para os outros que a gente não é tão feio assim quanto parece, né? De longe. Enfim, a gente quer mostrar para os outros que a gente é feliz, que a gente é bom, que a gente é próspero, que a gente é alegre, que a gente é feliz, que a gente é tudo de bom, que a gente não sofre. Mas nós sofremos, e o sofrimento é parte da existência humana, é parte da existência humana, consequência do nosso pecado original, consequência das escolhas que nós fazemos, consequência daquilo que é a nossa natureza. Não há humano que não tenha sofrido, não há humano que não experimente o sofrimento, não há humano que não tenha que encarar de frente as realidades sofridas da existência, não há humano que possa negar esta realidade. Não neguemos, queridos irmãos e irmãs, mas alguém está preocupado e ocupado conosco. Esse alguém é o Senhor Jesus. E como eu disse domingo, e vou repetir até o final da semana, pode ser que o silêncio seja a resposta que Deus te dá, que Deus nos dá, mas não é um silêncio de indiferença, não é um silêncio de ausência, é um silêncio de uma presença plena de amor, que no fundo da tua existência diz: eu estou contigo, eu te amo, eu te acompanho, eu te abençoo, caminhe comigo, lute, não negue o sofrimento. E como Jesus está preocupado e ocupado conosco, queridos irmãos e irmãs, aqui está Maria, que se ocupa de seus filhos, que se ocupa de cada um de nós, porque nós a recebemos por mãe, aos pés da cruz, quando Jesus disse ao discípulo amado: que mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Desde então ela se ocupa conosco, seus filhos, se ocupa com a igreja, é a mãe da igreja, e se ocupa com aquilo que é a realidade do nosso mundo. Não é assim, queridos irmãos e irmãs, que nas aparições de Nossa Senhora nós temos essa preocupação? Como esquecer-nos das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, por exemplo, que pedia o quê? A conversão, pedia a conversão. E lá naquele lugar, um lugar também, agora eu fico emocionado, que eu gosto muito de Lourdes, um lugar que respira espiritualidade, um lugar que respira amor à vida, um lugar que respira natureza, um lugar que respira uma mãe preocupada com seus filhos, e que pediu e pede ainda hoje: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Eu tenho uma história com Nossa Senhora de Lourdes, sabe, padres, que é por isso que eu me emociono, porque quando eu era pequenininho, bem, agora ainda está chovendo, então posso falar um pouquinho mais, né, certo? Posso falar um pouquinho mais, não está chovendo. Quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, a minha mãe cuidava da igreja, lá do nosso bairro, lá em Santa Catarina, e do lado da igreja tinha uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E entre outras coisas que eu fazia, um dos meus trabalhos era cuidar daquela pequena gruta de Nossa Senhora de Lourdes que lá estava. Era minha responsabilidade de rapazinho aí de 13, 14 anos, vamos dizer assim. Claro, eu ajudava a minha mãe também a limpar a igreja, porque, enfim, a situação da família exigia aquele trabalho da minha mãe, e era assim que a gente se mantinha.
Mas aquela gruta era minha responsabilidade. Minha mãe não ia lá. Então era minha responsabilidade limpar as velas, limpar o chão, tirar o pó das imagens, enfim, fazer isso. E a minha mãe, mulher de 4ª série, não tinha uma formação. Aliás, quando ela diz assim, você foi estudar na Europa, ela fica assim, meu Deus do céu, como um filho meu pode ter ido estudar na Europa? Eu fiz a 4ª série, não sei nem ler direito. Bem, digo, mãe, importante mais você me deu, que foi a fé, que foi a educação. Mas minha mãe dizia assim para mim, olha, Josimar, você não vai lá naquela gruta fazer a limpeza como se fosse um lugar qualquer. Lá não é salão de baile, não. Você vai chegar lá e vai ter muito respeito ao fazer a limpeza daquela gruta. Quando você chegar, você vai fazer uma oração, vai pedir para Nossa Senhora abençoar o seu dia. Eu ia geralmente de manhã cedo, estudava à tarde, e vai pedir para ela abençoar o seu dia. E mais do que isso, você vai cada vez pedir para Nossa Senhora de Lourdes, para a Mãe Maria, você vai pedir para ela te guiar no bom caminho, e vai pedir para ela que você encontre a sua vocação. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, quando eu fui ordenado, eu fiz questão de que no final da Santa Missa, na minha primeira missa que eu celebrei, entrasse a imagem de Nossa Senhora de Lourdes em procissão e se cantou a Ave Maria. E eu não cantei uma palavra, porque estou quase chorando hoje. Imagina naquele dia. É a mãe que se preocupou comigo daquele jeito, que me acompanhou daquele momento, e que me acompanhou e fez com que eu descobrisse a minha vocação. Mas eu não sou alguém especial. A mãe se preocupa com você, com cada um de nós, e conhece também a sua dificuldade, o seu sofrimento. Quer que você se encontre na sua vida, quer que você se encontre na sua vocação, quer que você encontre alegria, quer que você dê sentido ao seu sofrimento, e não abandone Jesus, mesmo quando a cruz pesar. Esta é a nossa mãe, ocupada e preocupada conosco. Nunca se esqueça disso. É uma mãe singela, é uma mãe doce, é uma mãe pura. Por isso, antes de continuarmos a nossa fala, eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos e entrasse em contato com esta mulher, com esta mãe das dores, sim, mas com esta mãe que quer encontrar com você hoje aqui nesta igreja. É a mãe Maria Santa e Fiel, a singela, doce, pura, a Maria de José. Singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e Fiel. Ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida.
homens se encontrem, cantemos. Que os homens se encontrem no Filho Jesus, no Filho desta flor, no Filho dessa flor. Seu nome é Maria de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Dá uma olhadinha aí para quem está do seu lado e vê se está acordado. Se não tiver, você dá já uma sacoalhada aí porque não quero ficar falando sozinho aqui, não é? Nem para as paredes aí. E tem mais um pouquinho. Queridos irmãos e irmãs, também nós dizemos, contemplando Jesus, que Ele é o único mediador, esta ponte tão bela entre o céu e a terra que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos deu para saber que nós temos alguém que é por nós, alguém que faz esta ponte entre nós e o Pai. E é assim que diz a primeira carta de São Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que Jesus é o único mediador. Mas em Hebreus capítulo 7, versículo 25, também utiliza-se uma outra expressão para falar de Jesus, que diz que Ele é o intercessor. E diz a carta aos Hebreus: Ele vive para interceder por aqueles que quer salvar. Ele vive para interceder por aqueles que quer salvar. Contemplando Jesus, contemplamos Maria. Maria, que é também nossa intercessora por excelência. E como nós podemos dizer isso e não nos lembrarmos do texto do capítulo 2 do Evangelho de João? Maria nas bodas de Caná, Maria numa festa de casamento, que intercede e diz: eles não têm mais vinho. Que numa festa, o vinho na época era o sinal da abundância, da alegria, era a dignidade da festa, a dignidade de quem convidava para a festa. E não tinham mais vinho. Mas Maria, a mulher atenta, vai até seu filho, que responde: mulher, minha hora ainda não chegou. Mas depois ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Maria é a intercessora. Como Jesus vive para interceder por nós que quer salvar. Querido irmão, querida irmã, também nós temos uma intercessora junto de Deus. E eu não sei, mas você sabe. Qual é o vinho que está faltando aí na sua existência? Não sei se é o vinho da própria alegria, do bom humor, se é o vinho da atenção à palavra de Deus, atenção às outras pessoas. Eu não sei se é o vinho do diálogo em família, eu não sei se é o vinho da vida de oração, eu não sei se é o vinho da decisão por tomar uma vida nova, converter-se, olhar para Jesus, olhar para Maria e seguir à frente. Eu não sei qual é esse vinho, eu só sei de uma coisa: Maria
junto de seu filho, está lá intercedendo por você. E dizendo também de você, nessa festa que é a vida, essa festa de casamento que também nós vivemos, dizendo também para você, para Jesus de você, ele não tem mais vinho, ela não tem mais vinho, mas estou falando do vinho que só Jesus pode dar, porque só Jesus pode transformar a nossa água em vinho. Por isso Maria completa a sua frase dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Mas não vou entrar nessa frase ainda, porque Maria é intercessora, queridos irmãos e irmãs, e ela diz: eles não têm mais vinho, porque sabe, queridos irmãos e irmãs, que o vinho que sacia a nossa sede é o vinho da Santa Eucaristia, é o sangue de Jesus, é a presença dele que nos ama, é a presença dele que nos acompanha, que dá sentido à nossa existência. E todos os outros vinhos, pode ser o melhor que tem, pode ser chileno, argentino, não sei de onde, não vai saciar a sede de infinito que está inscrita no nosso coração, não vai saciar. E tantas vezes nós utilizamos, não é? Nós buscamos tantos vinhos diversos, nós buscamos o vinho do poder. Quem tem mais poder lá em casa? Quem tem mais poder na cidade? Quem tem mais poder na comunidade? Quem é o coordenador? Quem é a coordenadora? Quem tem mais poder? E é vinho estragado, logo vira vinagre. Mesmo os mais poderosos deste mundo, que têm o poder de fazer tanto bem, o que estão fazendo com este vinho do poder? Vinagre. Estão amargando a vida das outras pessoas, acabando com a vida, por causa da ganância do poder. Mas também nós buscamos, não é, o vinho do ter, e nós queremos ter mais, não é assim? Nós queremos ter mais. Me lembro muito bem que, sabe, pobre quando é assim, né, Padre Túlio, Padre Saíde, pobre quando é pobre, Deus o livre, né? Eu ganhei uma bicicleta quando eu era adolescente. Demorou umas 2 semanas, roubaram minha bicicleta, que eu esqueci fora de casa, lavei e deixei fora, roubaram a minha bicicleta. Mas aquelas 2 semanas foram um sonho na minha vida, porque eu queria tanto ter a bike, e eu tinha bike. E a vida do ser humano é assim. Primeiro é a motoca, depois a bike com rodinhas, depois é a moto mesmo, né, para a gente dar um grau e fazer uma. Depois é a moto Harley Davidson, que daí você anda pela Serra do Rastro, lá em Santa Catarina, né? Eu não consigo andar de moto, porque Deus o livre, eu só caio. Depois é um carro popular, depois é um carrão, depois é uma BMW, depois é como é que se chama? BID, não é? Que está na moda agora, né? Porque daí não gasta combustível. Enfim, depois vem o helicóptero, vem o jatinho, vem o avião, vem o caça, vem o míssil. Onde foi parar o ter? Vinho estragado. Tudo que nós temos é bom, é belo, devemos cuidar para ter uma vida digna, a melhor possível, mas isso ainda não preenche o nosso coração. É só o vinho novo, em odres novos, que vem do próprio Jesus, que pode dar sentido à nossa vida. Mas também nós buscamos o vinho do prazer. Quantas pessoas, queridos irmãos e irmãs, que se perdem nesse horizonte da afetividade e que não vivem a afetividade, a sexualidade, e todos nós estamos nesse risco, viu? Todos,
Todos temos que nos cuidar, todos que temos que estar atentos a essa dimensão nossa. Nós que fazemos um compromisso maior, os casais, os jovens, todos. Porque a afetividade e a sexualidade é algo muito belo, quando vivenciado em vista do amor a Deus. É belo, é lindo. É tão bonito ver um casal que vive a sua afetividade no matrimônio, a atenção de um para com o outro, ver gerando a vida, esta vida que nasce de um ato de amor afetivo, afetuoso. Ali tem sentido também o prazer. Porém, quantas pessoas se perdem por quê? Porque vivem essa dimensão da sua vida não em vista do amor a Deus, que é a fonte do amor, e que compartilhamos esse amor com a pessoa com quem você contraiu o matrimônio. Ou, no nosso caso, o amor de fato a Deus. E aí você faz a opção de transferir este amor diretamente a Deus no serviço às outras pessoas. Mas tantas pessoas vivem esta realidade, no prazer, pelo prazer. E é vinho estragado. É vinho estragado porque a afetividade, quando não é vivenciada em vista do amor a Deus, ela não preenche o vazio existencial que existe em nós. Ao contrário, cria um vazio ainda maior dentro do nosso coração. E você sabe, todos nós sabemos que é assim. Pensamos que vamos ter afeto e atenção. Depois que fazemos as escolhas erradas, o vazio é ainda maior dentro do nosso coração. Maria olha para mim e para você e diz: dá, Senhor Jesus, a eles o vinho novo da Tua presença, que de fato preenche de sentido os dias desses meus filhos, desses nossos filhos. Dá, Senhor, o vinho da alegria, o vinho do sentido, o vinho da fé, o vinho da esperança, o vinho da perseverança, o vinho de tudo aquilo que eles necessitam, e tira deles esse desejo de vinho que se transforma em vinagre. Queridos irmãos e irmãs, Maria é então a mulher intercessora. E se nós dizíamos também ontem que Jesus soube sofrer e oferecer-se no caminho do Calvário, é chamado homem das dores, que sabe o que é padecer. Também Maria, a nossa mãe das dores, a quem contemplamos aqui, é a mulher que soube sofrer. Não sofrer por nada, não sofrer em vão, não buscar o sofrimento, não fazer ninguém sofrer. Mas, quando o sofrimento bater à porta, abrir. E vivê-lo com dignidade. Acompanhar Jesus. Levar a cruz com Jesus. Maria, a mulher que soube sofrer, que soube chorar com as mulheres de Jerusalém, e que soube acompanhar Jesus até a cruz. Essa é a nossa mãe das dores. E mesmo a mãe das dores, queridos irmãos e irmãs, não deixou de lado algo muito importante, mesmo em meio ao sofrimento, que é a gratidão e louvor. Veja se Jesus exulta de alegria, e aqui temos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, e diz: Jesus exultando disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escolhestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Nós temos Maria também, a mulher do louvor e da gratidão, que em Lucas capítulo 1 canta o Magnificat, e diz
não obstante o medo, não obstante o sofrimento, não obstante a limitação. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador. Queridos irmãos e irmãs, Maria, a mulher da gratidão e do louvor, nos ensina a não lamentar-nos tanto, mas agradecer um pouco mais. E aí nós temos um exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos seus sofrimentos dizia: minha alegria é amar o sofrimento. Eu sorrio, dizia esta pequena jovenzinha, eu sorrio mesmo quando as lágrimas estão vertendo dos meus olhos. Faleceu aos 24 anos, tá? Veja que maturidade tinha esta santa da igreja, que sabia mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento, dar graças, louvar, agradecer. Maria, a mulher do louvor e da gratidão. Por último, Maria, a mulher da humildade. Se Jesus que disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós temos Maria, que no mesmo cântico do Magnificat também diz: a minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante me chamarão bem-aventurada. Querido irmão, querida irmã, a humildade é uma virtude que não é opcional para o cristão. Quem não é humilde não consegue entender o reino de Deus, porque este é feito para os humildes. Humilde também não é aquele que se faz de coitadinho, viu? Olha aí para quem está do seu lado, veja se está acordado. Estou terminando, mas dá uma olhadinha aí. Humilde não é aquele que se faz de coitadinho, que não, eu não sei de nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. Não. Ser humilde é considerar-se no seu lugar, nem menor do que ninguém, e muito menos não maior e melhor do que ninguém, porque estamos todos no mesmo barco, queridos irmãos e irmãs. Temos nossas qualidades, nossos talentos, nossos defeitos. Então a humildade não é opcional para o cristão, é necessária. Vocês sabem que a palavra humildade vem da mesma raiz da palavra humus. Vocês sabem o que é humus? Quem trabalha aí com agronegócio sabe bem o que é humus, não é? Quando tem uma horta lá, não é, Túlio? Nós que trabalhávamos... o Túlio foi embora, meu Deus do céu. Nós que trabalhávamos lá na horta do conventinho de Taubaté, tínhamos que colocar humus, que era aquela terra lá, aquela que você está pensando aí que eu não posso dizer aqui, aquela terra orgânica mesmo, mas muito orgânica, para misturar-se com a outra terra, para fazer a hortaliça crescer. Esse é o humus. Esta é a humildade na vida do cristão. Não cresce se não tiver humildade. Voltou Túlio. Bem-vindo. Não cresce se não tiver humildade. É como o humus que faz crescer as verduras, queridos irmãos e irmãs. Assim é a humildade na vida do cristão. E por último, agora sim, de fato, Maria, a mulher do silêncio. E nesse silêncio, a alegria. Porque, como dizia a filósofa que eu estudo, se chama Simone Weil, francesa, nascida em Paris, que faleceu aos 34 anos durante o período da Segunda Guerra Mundial. Em determinado momento, ao falar, ao refletir sobre o sofrimento humano, ela disse assim: a alegria não tem a ver com o sofrimento.
mas o sofrimento tem a ver com a alegria. Queridos irmãos e irmãs, para termos alegria, é preciso saber sofrer, é preciso saber disciplinar-se, é preciso saber ter ordem nas coisas. Sem sofrer, não há alegria. É este o caminho que Jesus nos ensina. É esse o caminho que Maria nos ensina. E saber sofrer muitas vezes é saber também silenciar. Olhar para dentro de nós e dizer: eu aceito isto que me está acontecendo. Eu não compreendo, mas eu aceito. Se eu puder modificar alguma coisa, eu vou fazer. Não vou fazer ninguém sofrer. E se eu tiver como evitar esse sofrimento, eu vou evitar. Mas eu vou aceitá-lo. E foi assim que fez Maria. Veja, a última palavra de Maria na Sagrada Escritura foi aos pés da cruz? Foi? Não. A última palavra de Maria na Sagrada Escritura é nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Esta é a última palavra de Maria. Por isso, tudo na vida de Maria se relaciona com Jesus, está ligado a Jesus. Eu comecei dizendo assim, não foi? Essa foi a última palavra de Maria na Sagrada Escritura, porque aos pés da cruz, nós vamos ouvir este evangelho na sexta-feira, diz assim: perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. E Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Imaginemos, queridos irmãos e irmãs, por um instante essa cena. A mãe que está aos pés da cruz, de pé, com dignidade, sofrendo. Naquele momento eu penso que a espada já estava até se movimentando nas entranhas daquela mulher. Um momento de sublime sofrimento, como sofrem as mães que perdem seus filhos. Mas ela estava de pé. Ela estava de pé. E Jesus a viu. Como um filho não vê a mãe? No ápice do seu sofrimento, ele continuou a estar atento às pessoas que estavam ali, ao discípulo que ele amava, à sua mãe, aos ladrões que estavam crucificados com ele. A um ele salvou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este é o nosso Deus, que não deixa passar a atenção. Mas se nós dizíamos ontem, e nós dizíamos, que Jesus, o homem das dores, viveu a sua entrega no silêncio e na humildade, também Maria não disse nada aos pés da cruz. Jesus disse: mulher, este é o teu filho. E Maria não respondeu nada. E ao discípulo: esta é a tua mãe. Hoje nós também queremos dizer, como disse o Senhor Jesus: Mãe Maria, Mãe das dores, nossa Mãe querida, aqui estamos como os teus filhos. Somos teus filhos e queremos nos confiar a ti. Queremos aprender a ter coragem, a não fugir. Queremos aprender a sofrer contigo,
a sofrer com sentido. Queremos aprender contigo a saber louvar, mesmo quando o nosso coração dói tanto. Queremos aprender contigo, Maria, para que tudo na nossa vida esteja interligado, relacionado com Jesus, teu Filho, nosso Senhor, nosso irmão. Ajuda-nos, Maria, a aprender contigo, a seguir teu Filho, a apresentar-nos com todo o nosso ser, com tudo o que somos, com tudo o que temos, integralmente. Ensina-nos a oferecer-nos com Jesus, junto contigo. E ensina-nos o silêncio, irmão, querida irmã nossa, Maria, e mãe nossa, irmã companheira de caminhada, mas mãe. Ensina-nos o silêncio, porque foi assim que, no ápice do teu sofrimento na cruz, você escutou a voz de Jesus, entregando toda a igreja, todos os fiéis como teus filhos. E você escutou a voz de Jesus dizendo para aquele filho, para aquele discípulo amado: esta é a tua mãe. Mas permaneceste em silêncio. Ensina-nos, mãe, o teu silêncio, não um silêncio de indiferença, mas um silêncio cheio da presença, cheio do amor, cheio da oferta de si mesmo, da oferta da vida, que nós também queremos fazer a Jesus, por Jesus, ao Pai e contigo, Maria, nossa querida mãe. Ensina-nos o silêncio, mãe querida, porque no mundo em que nós vivemos, tantos falam, todos têm opinião sobre tudo, todos gritam, existe um frenesi. Ensina-nos o teu silêncio, mãe querida, porque no silêncio, de pé, aos pés da cruz, nos ensinaste como é que um filho de Deus suporta o sofrimento com dignidade, com oferta e sem perder a gratidão, porque foi através do sofrimento do teu filho que o Senhor Deus nos deu a salvação, da qual nós queremos participar também. Obrigado, mãe, porque a tua vida esteve e está e sempre estará entrelaçada com a vida de Jesus. Coloca-nos nesse laço, mãe querida, para que a nossa vida se entrelace também com a tua, com a do teu filho, e contigo e teu filho nós também sejamos uma oferta agradável a Deus nosso Pai. Única resposta, única razão e sentido da nossa vida. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas
sofrendo as dores de Jesus e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Bem, minha gente,